E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu tô aqui para trazer uma grande novidade para vocês. Eu vou iniciar dois cursos top, totalmente gratuito aqui, que é um voltado para eletrônica aplicada a celular e o outro esquemas elétricos. Completaço aqui e totalmente gratuito. E para começar esse projeto aqui, a gente vai começar com o primeiro. A gente vai começar falando sobre eletrônica aplicada a celular. Galera, no conserto de celulares, assim como de em outros ramos da eletrônica, a gente precisa conhecer no que a gente está trabalhando. No caso, como em todas as profissões, um pedreiro, por exemplo, ele vai fazer o serviço dele, ele tem que conhecer as propriedades do cimento, do tijolo, dos materiais que ele usa e etc. Com a gente não é diferente. A gente vai trabalhar com celulares, a gente tem que entender como é que funciona aquela placa e a gente vai desmembrar até os mínimos componentes, que seriam os capacitores, as bobinas, os resistores, os diodos, filtros, CIs e etc. Então, assim, começando aqui a nossa primeira aula, vamos tratar do primeiro componente e o mais comum em toda a placa que a gente encontra, né? Que são os capacitores. O que seriam os capacitores, pessoal? O que seria a definição mais simplificada para capacitores? A definição mais simplificada seriam componentes que servem para armazenar energia, armazenar tensão e também para filtrar frequências indesejadas, altas frequências que podem afetar o circuito. Como assim, pessoal? Os capacitores, eles se comportam na placa como se fossem mini baterias para estabilizar as trilhas. Por exemplo, eu tenho uma trilha aqui que ela passa 5.2 volts, a trilha V-Bus de carga, por exemplo, 5.2 volts. Então, assim, ele vai levar 5.2 volts até o CI de carga. Um exemplo, eu vou acoplar alguns capacitores aqui nessa trilha. Para quê? Se houver uma alteração na tensão que vem lá do meu carregador em direção ao CI de carga, houver uma oscilação, o que vai acontecer? Pode danificar o circuito, pode prejudicar o sistema de carga. O que os capacitores fazem ao longo desse caminho? Enquanto está passando tensão normal, eles vão se carregar para, no momento que houver uma oscilação dessa, eles vão disparar naquela linha a energia que falta para poder manter a estabilidade, para poder não ficar oscilando, não bater, tipo, cair para 4 volts, depois volta para 5, 4 volts, depois volta para 5. Então eles vão ficar evitando essas flutuações. E filtrar frequências indesejadas, altas frequências, é como se eles filtrassem. Eles vão mandar para o GND, eles vão mandar para o negativo da placa essas frequências que podem afetar o sistema. Eles vão servir para deixar o sistema perfeitinho, limpinho, o circuito. Você está entendendo? Então, assim, não poderia ter definição melhor para eles do que essa. Bem, aqui nessa imagem que eu vou colocar aqui no canto, tá aqui para vocês, tem a imagem de uma representação de um capacitor, que no caso em celulares vai ter essa aparência aqui, viu? Vai ter essa aparência, capacitores do tipo cerâmico. Por quê? Porque na eletrônica, nas placas em geral por aí afora, a gente vai encontrar capacitores de vários tipos, vários formatos, vários tipos. Só que no celular, especificamente nas placas de celulares, a gente vai encontrar mais esse tipo aqui, que é o capacitor cerâmico. Como que funciona essa forma dele? Como vocês podem ver, ele tem dois polos metálicos separado por um material de uma coloração diferente, cerâmica no caso. Então eles são duas placas metálicas separadas por um material isolante. Você está me entendendo? Então essa é a forma dele e esse é o tipo de capacitor que a gente vai estar encontrando nas placas dos nossos smartphones. A representação dele no esquema elétrico, ele tem essa forma aí, uma forma de moça. Esse desenho, e ele é representado pela letra C.
Ele é representado pela letra C para a gente estar fazendo a interpretação dele no mapeamento da placa, no esquemático, no caso. Outra coisa a notar a respeito dele é que quais defeitos que o capacitor pode apresentar? Somente dois defeitos. Somente dois defeitos. Eles podem entrar em curto ou em fuga de corrente. São os únicos defeitos possíveis para um capacitor. Outra questão interessante para eles é que os capacitores, eles aqui fora da placa, tirado eles da placa, ele não vai ter polarização. Ele não vai ter uma definição de polo positivo e nem de polo negativo. Não importa o lado que você soldar na placa. O que vai definir a polarização vai ser a própria placa. Os próprios pads onde ele está soldado na placa. Por quê? Porque a forma de ele ser colocado na placa vai ter duas formas, basicamente, de ele ser colocado na placa. Que seria como? Você tem uma trilha aqui e você solda um pad dele na trilha e o outro pad dele, o outro polo dele na mesma trilha. Vai ficar os dois polos soldados na mesma trilha. Ele vai ser um capacitor que vai estar em... A gente tem duas formas, né? Ele em série, tava fugindo aqui o nome aqui à mente. Ele em série, que seria os dois polos na mesma trilha, ou ele em paralelo, que seria um polo dele em uma trilha e o outro na outra. Que no caso eu poderia, por exemplo, ter dois polos ligados na trilha positiva, ou um polo na trilha positiva e outro na negativa. Só que ele mesmo, o capacitor em si, ele não tem polarização. Ele mesmo em si não tem um lado negativo e um lado positivo. Esse tipo de capacitor aqui não tem. Quem vai definir o positivo ou negativo é a placa. É o lugar onde ele está soldado na placa, que lá vai ter um lado positivo e um lado negativo. Mas não importa. Quando for na hora de eu substituir, não importa se eu tirei ele de uma forma, não importa o lado que eu colocar, vai funcionar. Porque o que vai definir a polarização vai ser a própria placa. Porque lá vai estar um polo positivo e o outro negativo. Então quem vai definir é a placa, os pads dele na placa. Capacitor. Questão de medição dos capacitores. A unidade de medida dos capacitores. A unidade de medida dos capacitores é o farad. Aí tem as suas subdivisões, que no caso seriam o microfarad, o nanofarad e o picofarad, que seriam variações como milímetro, centímetro, metro, quilômetro, tipo isso aí, tá me entendendo? São as formas de medir ele. Então assim, essa é a representação dele na placa. Tem um desenho na forma de moça, como vocês podem ver. Eu estou olhando aqui para o notebook, porque não está dando para me mostrar a tela ao mesmo tempo. Ele tem a forma de moça. Aí vocês podem ver que tem destacado 100 nanofarads. Tem a simbologia dele, que é o C0201. E esse 6.3 volts não significa que ele armazena 6.3 volts. Não quer dizer que ele armazena 6.3 volts. Essa ilustração aí de 6.3V significa 6.3 volts, só que é o que ele suporta. É o que ele suportaria. Significa o quê? Que se por esse capacitor passar uma tensão acima de 6.3 volts, esse capacitor vai se danificar. Não é que ele armazena 6.3 volts. Não, é o que ele suporta. Lembrando que tem uma tolerância, né? Tanto para mais quanto para menos. Aqui, ele é um capacitor, esse capacitor no caso, de 100 NF, é um capacitor de 100 nanofarad. A substituição dele para a gente fazer, eu tirei um capacitor da placa, ele estava em curto. Ao retirar esse capacitor, eu posso colocar qualquer capacitor, pegar um do mesmo tamanho e colocar? Não, galera, a verdade é que não. A troca de um capacitor precisa obedecer à questão do valor dele. Se esse capacitor aqui ele é de 100 nanofarad, a gente tem que trocar por um de 100 nanofarad ou equivalente. Equivalente como? Eu vou colocar aqui para vocês essa escala aqui.
que se você for descer na escala, você vai multiplicar por 1000. E se você for subir a escala, você vai dividir por 1000. Exemplo, para você pegar um capacitor equivalente àquele. Ah, eu não achei um capacitor de 100 nanofarad. De 100 nanofarad. Não vamos muito longe. Vamos pegar um exemplo de um capacitor de 10 nanofarad. Vamos supor que eu não encontrei esse capacitor de 10 nanofarad. Então, eu posso multiplicar por 1000. Quem é que está abaixo do nanofarad? Abaixo do nanofarad? Picofarad. Um exemplo. Então, eu posso multiplicar por 1000. Então, eu posso pegar um capacitor de 10.000 picofarad, colocar no lugar, que vai funcionar. Ou então, eu posso dividir por 1000, que vai dar 0,01. Então eu posso pegar um capacitor de 0,01 microfarad, que também vai funcionar por conta da equivalência, entendeu? Então assim, tem que ser capacitor do mesmo valor, do contrário não vai funcionar. Outra coisa, os capacitores, como as únicas duas funções deles são estar na trilha para estabilizar ou para filtrar frequências indesejadas, quer dizer que se eu tirar eu posso deixar sem, já que ele não vai ter outra função, a trilha não vai deixar de funcionar sem ele. Galera, funcionar não vai parar de funcionar, mas pode afetar. Sigam aqui o meu raciocínio. Um exemplo de um setor que pode dar BO se isso acontecer, se você tirar um capacitor e não colocar. Exemplo do setor de backlight, que é o setor de iluminação da tela. Na saída lá do circuito, no momento em que vai os 20 volts para a tela funcionar, em média 20 volts, o que acontece? Tem alguns capacitores lá de estabilização, uns 2, 3, por aí assim. Eles vão servir justamente para manter a estabilização da energia, da tensão que vai para a nossa tela se manter acesa. Essa tela, ela não pode ter interferência para o funcionamento dela, do contrário, ela vai estar piscando ou alguma coisa assim. Então assim, se eu pegar um capacitor em fuga lá, ou em curto, e eu remover um desses capacitores e eu não pôr ele de volta, eu não fizer a substituição dele, o que pode acontecer? Pode acontecer de a nossa tela ficar piscando, tremendo, ou mesmo com um brilho muito apagado. Por quê? Porque ele não vai estar lá para estar estabilizando aquela trilha, para estar repondo aquela energia, trabalhando em conjunto com os outros. Então assim, muitos setores da placa, às vezes a gente pega um capacitor em curto, só arranca, o celular volta a ligar perfeitamente e beleza, fica por isso mesmo. Mas o ideal é você substituir. Os engenheiros bateram cabeça, quebraram o juízo para poder fazer o bendito daquele projeto lá. E eu vou bancar um engraçadinho e dizer, ah não, arranca esse capacitor e joga fora, que isso aí não vai fazer falta. E na verdade pode fazer falta sim, a gente pode se meter em problema. Então assim, retirou, coloca. Agora a questão é, a gente tem que avaliar o risco. No caso desse exemplo do backlight que eu falei, de boa, a gente vai ter que colocar. Mas agora, um exemplo. Eu tirei um capacitor do lado da CPU e lá tá tudo resinado. E agora? Ou eu vou ter o trabalho de limpar tudo lá e colocar ele no ferro de solda, com bastante cuidado. Ou então, se ele não for fazer falta, se ele tiver numa trilha que não seja tão importante, melhor deixar sem. O que é que mais vale? Um celular sem um capacitor funcionando, ou um celular com todos os capacitores e a placa morta? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Fiquem todos com Deus e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. A gente vai trazer vídeos sobre resistores, sobre capacitores. Aliás, capacitores a gente já trouxe, né? Sobre bobinas, sobre diodos, sobre CIs. A gente vai esmiuçar as placas. Então assim, fiquem todos com Deus. A gente vai colocar isso tudo em prática, em vídeo aqui para vocês. E até a próxima. Valeu, galera!